Este ano, estamos celebrando os 50 anos de existência do Programa de Pós-Graduação em Administração da FEA-USP. Ao longo dessas 5 décadas, o PPGA contou com mais de 150 orientadores que orientaram e titularam mais de 1.300 mestres e mais de 1.000 doutores. Nós estamos, desde 1975, formando não apenas pesquisadores, mas também gestores e empreendedores que atuam em todos os estados brasileiros e também em outros países. Apesar da formalização do PPGA ter ocorrido em 1975, nossa história começa um pouco antes, com a formação dos doutores de 1973. Foram 16 doutores que se formaram naquela época, dos quais 9 se tornaram docentes do próprio PPGA, formando as gerações seguintes de mestres e doutores. Sou Geraldo Toledo, sou professor aposentado do Departamento de Administração da FEA. Mas em 1973 foi uma data bastante marcante, porque na gestão do primeiro chefe do departamento, que foi o professor Sérgio Batista Zaccarelli, que também foi o primeiro presidente da Fundação Instituto de Administração, ele indicou uma comissão para estruturar os programas de pós-graduação do Departamento de Administração, que na época não havia nem a ambição de chegar ao doutorado, seriam os primeiros programas para um curso de mestrado do departamento. Essa comissão foi presidida pelo professor Eduardo Vasconcelos, que posteriormente, em 1974, já na gestão do professor Rui Leme, foi criada, mediante uma ordem de serviço, chamada Ordem de Serviço número 3, foram constituídas 2 comissões, por inspiração desse professor Rui Leme, uma comissão de graduação e uma comissão de pós-graduação. E eu diria que uma das maiores desafios e realizações que nós tivemos à época, aliás, eu fui o segundo coordenador, logo depois do professor Eduardo Vasconcelos, e naquela época, no final dos anos 70, nós tivemos a necessidade de criar uma série de disciplinas que fizeram parte do programa de formação de mestres e doutores. E o desafio foi justamente encontrar ementas e professores que pudessem desenvolver esse programa como ele hoje já está bem mais maduro, muito mais evoluído. Então eu diria que esses foram os principais pontos daquela época, quase 50 anos atrás. Um ano após a fundação do PPGA, estivemos também envolvidos na criação da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, a ANPAD. Hoje, para nós, é motivo de orgulho ver mais de 100 programas associados à ANPAD, que conta ainda com 11 divisões acadêmicas e mais de 3.000 membros associados. O PPGA edita ainda 3 das mais importantes revistas da área no Brasil: a RAUSP, a REGE e a INMR. Bom, a gente viu muita coisa na história do PPGA, né? Vamos conhecer um pouquinho mais da história pelo olhar dos nossos ex-coordenadores? Eu fui coordenadora do programa entre 91 e 93, ou seja, século passado. E assumi o programa num período muito difícil. A estrutura do programa estava muito equivocada, professores desmotivados, alunos idem. A CAPES já credenciava ou não programas, mas não os avaliava. Entretanto, todo o ecossistema, que era composto pelos professores, candidatos, alunos, concorrentes e principalmente a ANPAD, estavam sempre avaliando. Bom, nisso, quando eu assumi, eu tive então que enfrentar o desafio de reestruturar o curso, motivar e melhorar a qualidade dos professores, o processo seletivo, os alunos, enfim, tudo. E tinha um detalhe que era muito curioso: se a CAPES não ranqueava os programas, quem ranqueava era a revista Playboy. Vocês podem imaginar uma revista como a Playboy, tá certo? Classificando os programas de pós-graduação. E eu resolvi também investir, entender melhor como é que funcionava o ranking da Playboy para poder a gente se posicionar melhor. Bom, vocês podem imaginar, década de 90, as piadas dos meus colegas com essa minha iniciativa. Bom, foi curioso, mas deu certo.
nós melhoramos muito, fomos muito mais bem avaliados. Bem, na coordenação do PPGA, na condição de coordenador do programa, eu tenho recordação de pelo menos 2 realizações que estão aí presentes na nossa atividade. Uma delas é a instalação da Sala Rui Leme. Uma outra realização, e esta também permanece muito ativa, foi o desenho, ao longo desse período, do que nós viemos a chamar de SEMEAD, porque a ideia era exatamente de estimular os jovens à produção de artigos que pudessem ser colocados nas revistas, etc. Estas são as 2 principais realizações que eu guardo com muito carinho da minha trajetória aqui na Universidade de São Paulo, particularmente na FEA. A nossa gestão da pós-graduação inicia-se mais ou menos no final do século passado e foi uma gestão que ocorreu assim que o professor Eduardo Vasconcelos assumiu a chefia do departamento. Ele me solicitou que eu cuidasse da coordenação, da pós-graduação e do SEMEAD, que eram 2 problemas notórios. Logo que eu comecei, nós tivemos uma notícia da CAPES que o nosso curso havia tido a nota reduzida de 5 para 4. Bom, com todos esses desafios nós começamos a trabalhar e eu acho que uma das coisas assim que explicam o sucesso foi o fato de eu ter envolvido os alunos. Eu comentei com os alunos que a nossa nota tinha acontecido, todo esse problema, e a razão principal era porque havia muita demora na obtenção dos créditos e formação de mestres e doutores. E nós começamos a fazer um trabalho conjunto, mas graças ao nosso trabalho, o trabalho dos alunos, o trabalho da vice-coordenação, que foi exercida a maior parte pelo professor Martinho, e com isso nós conseguimos reverter o resultado e saímos da nota 4 para a nota 6. Eu estou como professor há 36 anos na FEA, né? Eu comecei como vice-coordenador do professor Isaac, né? Nessa ocasião, uma das coisas que nós fizemos foi ressuscitar, vamos dizer, o SEMEAD. O SEMEAD tinha parado e nós recomeçamos com o SEMEAD. Fico muito honrado pelo convite para fazer esse depoimento nesta comemoração dos 50 anos do PPGA. Na verdade, a minha história na FEA USP confunde-se com a do PPGA, pois iniciei como aluno em 1975, no mestrado, quando o programa foi então criado. Depois do mestrado, entrei no doutorado, completado em 82. O PPGA foi a base para o meu progresso na carreira docente da USP. Com agradecimento a todos os coordenadores do PPGA, em especial ao professor Eduardo Vasconcelos, o primeiro coordenador, em nome do qual eu cumprimento todos os que vieram na sequência, e também enalteço a figura do professor Eduardo como meu orientador de mestrado e doutorado. Que a coordenação atual, na pessoa da professora Cavita, possa seguir à frente buscando novas realizações. Meu muito obrigado. Olá, sou o professor Moacir de Miranda Oliveira Júnior. Fui coordenador do PPGA no período de 2013 a 2018, tendo o professor Eduardo Casulcaio como vice-coordenador, o que muito me honra, um grande pesquisador e um grande parceiro também. Nós começamos, já na primeira reunião do CCP, nós eliminamos uma prova que apenas a USP realizava, apenas o PPGA realizava no Brasil, e com isso nós reduzimos as barreiras para alunos que moravam na região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul participar do nosso PPGA. Foi um momento importante para gerar maior atratividade do nosso programa. Desenvolvemos iniciativas também bastante impactantes do ponto de vista da internacionalização e da nacionalização. Do ponto de vista da internacionalização, nós investimos na criação das disciplinas concentradas e regulares em inglês.
Ainda do ponto de vista da internacionalização, foi a partir de 2017 que nós fizemos a migração das nossas 3 revistas para a publicação 100% em inglês com publisher internacional. Do ponto de vista da nacionalização, tivemos também um movimento muito importante, que foi a criação e execução do DINTER com a Universidade do Estado do Amazonas. Bem, eu concluo dando os parabéns ao PPGA, a todos que fazem o PPGA e que venham mais 50 anos. Oi pessoal, eu sou o professor Eduardo Caio, coordenei o PPGA de 2018 a 2022 e eu diria que esse foi um dos maiores desafios da minha carreira. Também promovemos importantes mudanças no regulamento do PPGA e fizemos a inclusão de vagas reservadas para pretos, pardos e indígenas no processo seletivo. O maior desafio, porém, acho que foi enfrentar a pandemia, quando tivemos que nos ajustar rapidamente a uma situação que nunca tínhamos vivenciado antes. Aulas e bancas passaram a ser virtuais, procedimentos internos tiveram que ser adaptados à nova realidade e, infelizmente, perdemos um aluno de doutorado para a Covid, entre vários outros problemas, o que tornou esse período extremamente turbulento. Mas acho que saímos mais fortes dessa crise e mais unidos. Por isso eu gostaria de agradecer aos meus colegas docentes, aos discentes e aos egressos do PPGA, em particular aos meus colegas César e Borini, os vice-coordenadores durante a minha gestão. E especialmente a equipe da secretaria, a Dani, a Cíntia e a Elô, por seu apoio incondicional. Muito obrigado. PPGA, meus parabéns pelos seus 50 anos. E eu gostaria aqui de destacar o grande desafio que foi a volta da pandemia. Vivemos um momento de reclusão, docentes e discentes em casa, voltando ao PPGA, e, embora vindos de uma situação exitosa na última quadrenal, nós tínhamos um ponto crítico dentro do PPGA, que foi um alerta da última avaliação quadrenal, que era a publicação discente. E aí que vai o meu grande agradecimento, começando pela Secretaria do PPGA, aos discentes, às discentes e aos docentes e às docentes que abraçaram a causa. Nunca eu vi pontos contrários a essa causa. Cada um dentro da sua medida apoiou, seja no ensino, na orientação, na publicação. Fomos exitosos nesse quesito ao final do quadriênio. Então, para mim, foi um prazer ter servido o PPGA durante esse período e, sobretudo, ter aprendido com todos vocês do PPGA. Muito grato. Este ano, celebramos também o 1000º título de doutorado do PPGA da FEA USP. Meu nome é Ângela Sati Coyojo, eu sou a 1000ª doutora formada pelo programa da FEA USP. O programa vai muito além do nosso aprendizado acadêmico. Eu diria que me ensinou muito em relação a importância da convivência com os nossos colegas, com os nossos professores. E eu tenho parceria com esses colegas e professores até hoje. Então essa foi a minha maior presente que o doutorado deu para mim. Agora é o momento de olhar para o futuro. 3 frentes de atuação são importantes para a gente no PPGA. A primeira é a ampliação do acesso à pós-graduação, que deve contemplar a diversidade, a inclusão e a equidade. Nossa segunda frente de atuação é a da qualidade da pesquisa desenvolvida por docentes e discentes do PPGA. Agora, em 2025, tivemos a honra de lançar o CEPID Bridge. Trata-se de um centro de pesquisa, inovação e difusão financiado pela FAPESP por um longo prazo. Serão 10 anos de financiamento. O PPGA vem ainda investindo na participação ativa de docentes e discentes em eventos nacionais e internacionais, fortalecendo a conexão entre pesquisadores e redes de pesquisa e ampliando a discussão de pesquisas de ponta. Temos também incentivado e investido em publicações de alto impacto, tanto em periódicos nacionais quanto internacionais. E, por fim, nossa terceira frente de atuação é a de impacto para a sociedade. Como instituição de ensino, pesquisa e extensão financiada com recursos públicos, a grande preocupação do PPGA tem sido a de retribuir à sociedade os investimentos realizados.
E claro, precisamos e temos o dever de nos aproximar mais da sociedade, com maior escuta e abertura para a participação de atores não acadêmicos no nosso programa e de forma que o conhecimento gerado na academia possa ser acessado de forma mais ampla pela sociedade. Estamos ansiosos pelos próximos 50 anos do PPGA FEA USP.